Salve Maria Santíssima, um santo feliz Natal a todos. A minha mãe faleceu dia 22 de dezembro, Maria Lia Oliveira Barros. Minha mãe, eu que sou José Oliveira, da minha irmã Kelly Patrícia e do meu irmão Francisco Wagner. E o que deixa bem marcado nesse tempo da sua partida não é a marca do pecado, nem do temperamento, nada disso. É a marca da graça de Deus. Eu vi a graça de Deus trabalhar de forma muito profunda ao longo da vida da minha mãe, de forma muito concreta, né? Restaurando o casamento do meu pai e da minha mãe. Estavam separados há mais de 18 anos e se reconciliaram e estavam já com praticamente 1 ano e 4 meses que tinham voltado, estavam bem, graças a Deus. Vi, desde criança, minha mãe rezando sempre ali na cama, na sua rede, oração da manhã, oração da noite, a oração das refeições, e orações que não eram curtas, eram orações bem piedosas, concentradas, reverentes. Não eram orações distraídas, eram orações atenciosas. E me ensinava também a rezar. Via também isso via e vejo na minha avó, a mãe da nossa mãe, né, a avó Eurides. Ensinou também tudo isso às filhas, os netos. A minha mãe sempre rezou o texto mariano com muita fidelidade, o texto das Santas Chagas. Depois ela começou a ter uma grande devoção ao texto das Santas Chagas, mas em especial ao texto mariano sempre foi a marca de rezar de forma bem privada, outras vezes rezar com outras pessoas, mas muito mais de forma a sua devoção privada com o texto das Santas Chagas e o texto mariano, né? E gostava também, nesse pouco mais breve tempo, das leituras espirituais. Por exemplo, o livro do Frei Damião, ela leu inteiro. Ela começou a ler e praticamente leu todo o livro sobre São José, o livro sobre a vida de São Francisco, que falava mais sobre as virtudes de São Francisco. Começou também a ler o livro do Padre Reginaldo Manzotti, livros de orações também, ou seja, ela foi, à medida que eu ia dando os livros, ela também ia se encantando com a história dos santos e ia lendo, e amando e meditando a vida daqueles santos e também o escrito de homens sábios, né? Ia gostando, ia se alimentando espiritualmente daqueles livros. E sem dúvida fez um efeito profundo na sua alma. Quando veio a provação de forma mais forte, porque provações sempre teve, ela sempre foi uma mulher dedicada ao lar, à família, guerreira, trabalhadora, não se deixava vencer pela dor, pelos problemas, pelas dificuldades, sempre foi muito austera, né? Mas muito marcada pela alegria, pela simpatia. Todo mundo fala do sorriso dela, né? Da alegria, de não ser uma pessoa briguenta, de não ser uma pessoa resmungona, mas sempre uma pessoa feliz e alegre, sorridente. A marca da alegria, a marca da simpatia, da boa convivência, né? Às vezes, pelo temperamento, ela se emocionava fácil, né? Se chateasse, acabava chorando. Se tivesse uma situação meio complicada, mesmo confiando no Senhor, óbvio, acabava chorando, se emocionando, mas não era aquele choro de desespero, mas um choro rápido de emoção, né? Porém,
no período dessa provação mais forte, né? Nesses 4 meses, onde se intensificou mais, depois dos 3 meses, cada vez vai ficando mais forte a enfermidade, e as provações, as lutas, né? Ela foi ficando no lugar de desespero e de reclamação, que antes também não havia, foi encontrando mais no coração dela a oração, a paciência, a fortaleza e a conformidade com a vontade de Deus. Ela acreditava muito que Deus poderia sim curá-la, mas sempre nos consolava dizendo que se fosse o momento dela ir, Deus iria nos confortar, Deus iria nos dar força, e sempre era ela que nos consolava, né? Ela era muito uma rocha firme nesse sentido. Então, nesse período de muitas dores, cansaço, fadiga, provação e luta constante, né? Dia e noite, ela foi marcada por essa presença de oração, fé, conformidade com a vontade de Deus, a alegria que permanecia e sempre esse foco que tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Acreditando sim que Deus poderia curá-la, ela não tinha um coração desesperançoso, nem falta de fé. Buscou os meios humanos, buscou também se confiar à intercessão das pessoas, mas sempre fixando esse olhar em Deus, que tinha que ser feita a vontade de Deus, o melhor, né? E quando, nas últimas semanas, confessou, ela já sempre, durante o ano, confessava, né? E buscava os sacramentos e tudo que ela podia fazer para viver bem, porque como morava no interior, ia nesse ritmo, né? Do que propõe já mais na zona rural e tudo, mas buscava viver a fé de forma autêntica, né? E de forma simples, e porque simples, autêntica também. E quando ia chegando nessas últimas semanas, já teve a graça da Santa Confissão, de comungar também, recebeu a unção dos enfermos 2 vezes, né? Uma vez em casa e outra vez no hospital. Então foi uma graça muito grande, né? Receber tanta unção dos enfermos 2 vezes, como receber a comunhão e receber a Santa Confissão. Ela bem debilitada, já quase sem conseguir rezar, ela chamou a família para rezar o terço das Santas Chagas, lá da capelinha, e pediu para que a gente que fosse lá rezando. Quando ela estava bem de saúde, ela mesma puxava, como se diz no cearês, né? Ela puxava, né? E como estava já bem debilitada, vocês aí rezam, e ela lá sentadinha e rezando junto, né? Isso sentadinha, sem fazendo esforço, porque ela ficava praticamente o mês inteiro, ela ficou deitada, mas nesse dia fez esforço lá para sentar, né? Dentro disso, quando estava no hospital, o último dia foi muito profundo, porque foi marcado no dia anterior do falecimento, tanto pelo... Meu irmão passou muita noite de oração com ela. No outro dia eu passei tanto a tarde como a noite, né, a madrugada em oração também. E ela mesmo sem poder já falar e sem poder respirar bem, estava se esforçando para rezar. E teve várias outras coisas que nesse vídeo não dá para relatar. E várias outras coisas nesse período, né, que futuramente eu estarei partilhando. Mas enfim, rezem pela alma dela, pelo descanso eterno. Maria Eli Oliveira Barros, rezem por nós, por mim, Oséias, pela minha irmã Kelly Patrícia, pelo meu irmão Francisco Wagner, por toda a nossa família. E coloque na intenção da Santa Missa o nome dela, no Santo Terço de vocês, no Santo Rosário, no ofício, tá bom? Um Santo e Feliz Natal para todos vocês. Então, louvo a Deus pela vida, pelo testemunho da minha mãe, que nos edificou muito. É obra da graça.
Tudo que nós vimos, tudo que nós contemplamos é uma grande obra da graça. É tanto que, mesmo sem, quando eu estava lá, né, sem estar comendo, que eu queria estar perto dela o tempo todo, cansado, sem dormir, sem estar praticamente comendo nada, eu quis estar lá perto todos os momentos, né? E quando ela veio a falecer, faleceu muito serena, muito tranquila. E logo depois eu disse: mãe, eu preciso. Ela tinha falecido e eu toquei assim o corpo dela e falei assim: mãe, eu creio que a senhora ou já está no céu ou no purgatório. Então eu preciso de força para resolver as coisas aqui no hospital. Preciso de uma fortaleza bem grande. Então, por favor, peça a Deus isso por mim. E de imediato eu senti uma fortaleza o dia inteiro até o final da noite, que é inexplicável, não é natural, porque eu consegui estar forte, até a médica se admirou, né, os outros lá se admiraram, uma fortaleza que eu estava diante da situação e diante do cansaço que eu estava, uma fortaleza que não era normal, né, diante de tudo aquilo. Isso é o que? Mérito meu? Não. Nada disso é mérito da minha mãe, nada disso é mérito meu, tudo isso é graça de Deus. Então louvo a Deus pelas minhas tias, pelos amigos, pelos primos, pelas primas, pela minha avó, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelos anjos, pelos santos, pela Santíssima Trindade, sobretudo, que é o próprio Deus, que veio e vem em nosso socorro sempre, né? A dor é muito grande, a saudade, mas a graça de Deus ultrapassa tudo isso. É maior do que tudo isso. A infinita misericórdia de Deus. Deus sempre é maior. Então, um abraço para todos.